E para esse momento, nós contamos com a presença da professora doutora Maria Aparecida Montenegro, da Universidade Federal do Ceará, que vai nos brindar com sua fala, né, na conferência de encerramento. Conferência esta, a qual a professora intitulou, né, Filósofo ou Tirano, as duas faces de Eros na República de Platão. Mas antes me permitam apresentar brevemente, não é, a professora, porque as palavras não dão conta realmente. Eu creio que a fala da professora vai nos mostrar muito mais a respeito dela do que o pouco que eu posso ler aqui dessa mini bio. A professora doutora, então, Maria Aparecida Montenegro é bacharel e licenciada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Fundamentos Filosóficos da Psicologia e da Psicanálise pela Unicamp, mestrado em Psicologia Clínica pela PUC de Campinas e doutora em Filosofia pela Unicamp, com estágio pós-doutoral em Filosofia Antiga na University of Notre Dame, né, e pós-doutorado também em Filosofia na Universidade degli Studi de Milano. É professora titular na Universidade Federal do Ceará, como mencionado, onde trabalha desde 2001. Ela exerce atualmente o cargo de vice-diretora do Colégio de Estudos Avançados, CEA, da UFC, bem como o cargo de vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da mesma universidade. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia antiga, filosofia da linguagem, filosofia e literatura, filosofia da mente, filosofia e psicanálise, e atua principalmente na área de conhecimento e linguagem, à luz dos seguintes pensadores: Platão, Gorgias, Freud e Wittgenstein. Tendo em vista toda essa riqueza, eu convido a professora Maria Aparecida Montenegro, então, para fazer a sua fala, que é intitulada, eu repito, Filósofo ou Tirano, as duas faces de Eros na República de Platão. Muito obrigada, professora. Eu deixo a fala para a senhora e a gente abre ao final para as questões que puderem surgir ao longo da sua exposição. Boa noite para todos e todas que estão aqui. Eu queria agradecer imensamente, Juliana, seu convite, dizer que me honra muito poder participar desse evento e ainda mais no encerramento. Saudar todos que estão aqui, pessoas queridas, que eu estou feliz de reencontrar, até minha xará, eu não sei se você lembra que a gente se encontrou no evento em 2013, eu acredito, em Brasília. Eu gostei muito da sua fala, então, para mim é uma alegria muito grande. Luísa, muito querida, Juliana Ádio, saudades de vocês e todos que estão aqui. E parabenizar também a fala do Luan, que foi muito interessante e que antecipou muita coisa que eu vou falar, vai ser um pouco de chover no molhado, mas eu peço desculpas por essa repetição, que vai acontecer em alguns pontos. Antes de começar a minha apresentação, eu não trouxe slides, eu vou ler o texto e vocês se sintam à vontade depois para fazer qualquer questionamento. Eu queria só dar uma notícia que está me enchendo de alegria nos últimos tempos, que é a criação do nosso Instituto de Filosofia e Estudos Clássicos. Foi recentemente aprovado e a gente está assim, num momento de muita satisfação, porque é um sonho muito antigo, e nós vamos, então, dar início a muitas atividades nessa área. Então, participar de um evento de filosofia e literatura antigas vem muito ao encontro desse momento de alegria, de felicidade que nós estamos vivendo aqui na universidade. Nós temos um reitor da filosofia, um reitor filósofo, e também muito afeito à filosofia platônica. Então, para nós, tem sido assim uma riqueza muito grande. Então, sem mais delongas, eu vou passar a leitura do meu texto. Eu me interessei por esse tema da tirania muito em função dos últimos anos que nós estamos vivendo, ou temos vivido, e que a leitura da República, sobretudo os livros 8 e 9, iluminam muito
algumas questões que a gente começa a se fazer e muitas vezes não consegue compreender o que é que dá, né, numa parcela tão extensa da população, essa inclinação a pedir, a clamar por regimes autoritários. Tudo isso que nós vivemos nos últimos anos, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, e mesmo antes, no governo anterior, tudo isso vem me afetando, e acredito que a todos que estão aqui também. Então, isso me levou a me voltar um pouco para a República e para essa reflexão. Eu publiquei recentemente um texto, junto com o orientando meu de doutorado, Edgar Lopes, O Tirano que Habita em Nós. Então, exatamente nessa direção de mostrar que a tirania não é o avesso da democracia, ela nasce de dentro da democracia. E nessa perspectiva, o filósofo e o tirano seriam faces de Eros. Né? Apesar de não haver convergência entre os dois, mas há essa comunhão de partilharem um desejo, um eros potente, e que, dependendo da orientação, da educação, pode dar em um tirano ou em um filósofo. Muitos comentadores supõem que Platão estava pensando muito na relação de Sócrates com Alcibíades, né? Esse eros, que tanto pode formar um filósofo quanto um tirano, seria pensado por Platão muito com inspiração nessa relação entre Alcibíades e Sócrates, mas a gente pode conversar sobre isso depois, eu não vou abordar aqui. Então, eu vou dar início à leitura do meu texto para não me estender ainda mais. Bom, filósofo ou tirano, as duas faces de Eros. Talvez poucas experiências humanas tenham sido tão persistentemente associadas, desde a antiguidade grega, à ideia de domínio e poder quanto o desejo, sobretudo o desejo de natureza erótica. A esse respeito, Paul Ludwig, em Eros e Polis, Desejo e Comunidade na Teoria Política Grega, examina como e por que os antigos gregos tratavam as paixões políticas como eróticas. Dado o pequeno porte das cidades da Grécia Antiga, mostrava-se plausível conceber comunidades inteiras baseadas no desejo. Uma aspiração recorrente, segundo Ludwig, era transformar a sociedade em uma grande família que unisse os cidadãos por meios de laços de afeto mútuo. Nesse sentido, a sexualidade, o amor e a amizade cívica podiam ser supostos como fontes de vínculo político e como laços de associação política. Ora, essa íntima associação entre eros e poder já estava presente na própria literatura grega pré-filosófica, desde a poesia arcaica, tendo sido esta particularmente sensível ao caráter dominante e, por que não dizer, ambíguo de Eros. Pois, se há nele uma força capaz de mover, unir, formar vínculos e levar o ser humano a patamares mais elevados de altruísmo, o amor à humanidade, por exemplo, há também algo de perturbador nessa potência que arrasta, subjuga e chega a desautorizar nosso próprio poder de escolha, lançando-nos à revelia de nós mesmos ao terreno pantanoso da desmesura. Não parece, pois, à toa, que os antigos gregos tenham pensado o desejo erótico tantas vezes a partir de um vocabulário próximo ao da violência, dado o seu poder de se nos apoderar, arrebatar e, em alguns casos, de nos tiranizar. Assim, em Homero, na Ilíada, assistimos ao poder de Eros fazer com que Helena se apaixonasse, precipitando-se nos braços de Paris, de modo a desfazer não só o próprio lar, mas levando à morte os mais bravos guerreiros de ambos os exércitos e à ruína de Troia. Além disso, talvez não pareça de todo insensato
supor que a própria ira de Aquiles, que é o tema central do poema, poderia ser pensada como uma espécie de transformação danosa do Eros em cólera, ao ver sua escrava usurpada por Agamemnon. O classicista australiano Graham Zenker, em O Coração de Aquiles, Caracterização e Ética Pessoal na Ilíada, identifica no poema uma mensagem ética e pedagógica subliminar acerca da necessidade de se aprender a domar a própria ira. Nesse sentido, destaca a transformação de Aquiles, que no primeiro canto só redireciona sua ira destrutiva para o insulto oral pela intervenção direta de Palas Atena, mas que no último canto recupera uma forma de humanidade em seu encontro com Príamo. Em Hesíodo, encontramos uma apresentação que lhe confere um status ainda mais poderoso. Na Teogonia, após o surgimento do caos, da terra e do Tártaro, emerge Eros, descrito não só como afeto ou inclinação capaz de se apossar do coração de humanos e até mesmo de imortais, mas como potência primordial implicada na própria constituição do cosmos. Hesíodo apresenta nos seguintes termos: Eros, o mais belo entre os deuses imortais, o que afrouxa os membros, e de todos os deuses e de todos os homens domina no peito o espírito e a prudente deliberação. Vamos só destacar alguns aspectos dessa passagem. Aquilo que Hesíodo parece reconhecer muito cedo é o fato de que Eros intervém precisamente ali, sobretudo no caso dos seres humanos, onde acreditamos conservar nossa autonomia, no pensamento, no discernimento, na deliberação. O verbo utilizado é eloquente: damnatai, dominar, subjugar, domesticar. Eros não apenas acompanha a decisão, ele frequentemente a captura. Não por acaso, aquilo sobre o que exerce domínio é justamente o nous, o espírito, a inteligência, bem como a epífron boulé, a deliberação prudente. Não por acaso, também, Platão, séculos mais tarde, alerta-nos para a premência do cuidado, Epimeleia, autônoma, no Fédon, 115b, bem como do governo de si, na República, como pré-condição fundamental para uma vida ética e política orientada na direção do belo, do bom e do justo. O que dizer, então, de uma força capaz justamente de perturbar aquilo pelo qual julgamos, deliberamos e decidimos? Talvez não seja demasiado reconhecer, já em Hesíodo, uma alusão mais direta ao caráter político de Eros. Na poesia lírica, por sua vez, abre-se um terreno fértil para que essa potência adquira contornos mais internamente perturbadores. Pois, se em Hesíodo Eros comparece como força cósmica de sujeição, em Safo ele se torna uma experiência interior de abalo. O desejo já não aparece apenas como princípio ordenador ou desordenador do mundo, mas como aquilo que atravessa violentamente o corpo e a alma de quem ama. Isso o professor Luan já explicitou, apresentou muito bem na sua fala. No célebre fragmento 130, Safo escreve: Eros de novo me sacode, o que afrouxa os membros, doce amargo, criatura irresistível. Talvez nenhuma expressão tenha sido tão precisa quanto essa formulação sáfica do desejo, lykipkron, doce amargo, pois Eros parece justamente resistir a qualquer unilateralidade. Ele atrai e ameaça, eleva e vulnerabiliza, promete plenitude ao mesmo tempo em que expõe o amante à perda de si mesmo. Há nele algo constitutivamente ambíguo, talvez irredutível a qualquer definição unívoca. Mas talvez seja ainda mais significativo
o modo como Safo descreve sua irrupção. Eros sacode, donei, desestabiliza, desloca. O desejo aparece como aquilo que interrompe a aparente estabilidade da alma. Desejar eroticamente significa, em alguma medida, deixar de permanecer inteiramente senhor de si. Não deixa de ser significativo, aliás, que Safo retome precisamente o termo hesiódico, listimelés, aquele que afrouxa ou que dissolve os membros, o que em Hesíodo dizia respeito à potência universal de Eros, reaparece agora como experiência íntima de desorganização. Talvez estejamos já aqui diante do problema que atravessa o presente exame. Pois se o desejo possui essa potência de deslocamento, se ele pode tanto unir quanto dissolver, criar quanto destruir, talvez devamos perguntar: o que determina o destino de Eros? Em que condições essa força se converte em princípio de excelência ou, ao contrário, em potência de devastação? A tragédia grega talvez radicalize ainda mais essa questão, uma vez que, quando Eros se mostra em sua força desmedida, não apenas indivíduos sucumbem, por vezes cidades inteiras. A tragédia, contudo, talvez não apenas exponha os efeitos devastadores do desejo. Ela parece também revelar algo de sua dimensão eminentemente política, expressa nos desdobramentos do poder avassalador de Eros. Na tragédia Medeia, por exemplo, Eurípides exibe o poder de Eros no amor da princesa da Cólquida por Jasão, que a leva a trair sua família e seu povo para seguir com ele, que usurpara na cabeça dele que ele estaria resgatando, né? Mas ele usurpa, mediante a ajuda de Medeia, um dos bens mais valiosos de seu pai de Medeia, o velocino de ouro, símbolo de poder real. Mais tarde, quando se vê traída por aquele por quem traiu os seus, ela não poupa sequer a vida dos próprios filhos para executar seu plano de vingança. Nele está incluída a dupla ruína de Jasão, familiar e política, uma vez que ele perde os filhos, a nova esposa e o trono de Corinto. O modo como Jasão é retratado por Eurípides revela ainda maior conexão entre Eros e a ambição política. O célebre líder dos argonautas aparece aí como alguém sequioso pelo poder, valendo-se do apelo erótico para seduzir Medeia e, posteriormente, Glauce, a fim de levar a efeito seus planos de se tornar rei. Em ambos os personagens, o desejo se torna desmedido, culminando numa forma de desgoverno, não apenas da alma, mas também da cidade, que se vê privada de seu rei Creonte, pai de Glauce. Tantas outras tragédias poderiam ser mencionadas, como a trilogia esquiliana, composta por As Suplicantes, Os Egípcios e as Danáides, essas duas não inteiramente preservadas, mas nas Suplicantes nós vemos que são 50 jovens princesas egípcias, filhas de Dânao, após pedirem asilo ao rei de Argos, por se recusarem a desposar seus 50 primos, filhos do rei Egito, são forçadas a casar por pressão política. O desenrolar dessa trama, tanto nessas tragédias que se perderam, é a degola, por parte das próprias Danáides, em sua noite de núpcias, de 49 dos 50 príncipes, sendo Hipermnestra a única a não fazê-lo por desejar formar uma família. Essa mistura de eros, política e violência, presente nos diversos gêneros da poesia antiga grega, que, por sua vez, serviram de palco para os mais intrincados conflitos anímicos e políticos, não passou despercebida a filósofos como Platão. Com efeito, Platão pressupõe a heterogeneidade da alma, bem como a analogia alma-cidade, fundamentando assim a emergência do conflito pessoal e político em seus diferentes regimes. Nesse sentido,
integra o desejo como condição primordial da alma humana, a ponto de propor que, apesar de sua heterogeneidade, todas as partes da alma, e não só a apetitiva, seria o epitimetikon, desejam. É justamente a natureza de cada uma dessas partes que estabelece seus respectivos desejos, tal que uma delas, o logistikon, mostre-se a mais apta a governar a alma como um todo. Nessa perspectiva, o desejo torna-se um tema filosófico, passando a implicar um dos traços mais propriamente humanos, juntamente com a sua natureza racional e política, tal como apontadas posteriormente por Aristóteles. Assim, além de ser caracterizado como um zoon politikon e um logon ekon, o ser humano pode pode ser igualmente pensado como um zoon horektikon, ouso supor que sua condição desejante, vem do horexis, remete a algo ainda mais originário, que é a sua natureza faltante. Justamente porque o ser humano é marcado pela falta, lembremos o mito de Prometeu, e aqui eu mostro que tem um lastro antigo muito forte, essa ideia da falta. O desejo é uma espécie de força daí resultante que nos impele a um deslocamento em relação a esse lugar de falta. Sua intensidade frequentemente nos atravessa e nos transborda, talvez por esse seu caráter subversivo. Quando se trata, então, do desejo de natureza erótica, não é incomum sermos tomados por essa força avassaladora, insensível à dor que nos pode provocar, além das perdas e danos que pode causar a nós mesmos. Ao contrário, arrebata-nos e põe-nos a ansiar por aquilo mesmo que pode nos destruir, que vem nos desorganizar, aquilo que, não raro, escapa às exigências da prudência e mesmo da deliberação. O que mais me interessa pensar aqui, ainda que de modo um tanto apressado, é como essa ambiguidade abordada pela tradição poética grega tem sua recepção e pode ser identificada na filosofia platônica. Afinal, Platão foi, por assim dizer, imortalizado como filósofo do Eros, enquanto Aristóteles é mais associado a um filósofo da filia. Todavia, Platão não converte a filosofia numa erossofia. Antes, parece fazer da própria filosofia uma educação de Eros. Minha hipótese é a de que esse redirecionamento do Eros se deve justamente ao poder dominador a ele atribuído pelos poetas, desde Homero e Hesíodo, passando por Safo e pelos poetas trágicos, chegando em Platão como uma potência tanto anímica quanto política, que, a depender da educação que se receba, pode levar tanto ao amor pelo saber, no caso do filósofo, quanto ao poder autoritário, no caso da tirania. A esse respeito, vejamos o que diz Sócrates em República 6, 595 AB. Não erramos ao dizer que até as próprias qualidades da natureza filosófica, quando ela recebe má nutrição, de certo modo, tornam-se causa do desvio desse estudo, tanto quanto os chamados bens, a riqueza e os recursos materiais semelhantes. Aí está, grande e grave a ruína e a corrupção da melhor natureza para a melhor ocupação, natureza que, aliás, é rara, como dissemos, e é desses homens que vêm os que causam os maiores males às cidades e aos indivíduos, e também o que lhes causam os maiores bens, caso se inclinem nessa direção. Uma natureza pequena jamais traz nada de grande, nem a um indivíduo, nem a uma cidade. À luz dessa passagem, não parece demasiado supor que Platão herda, ao mesmo tempo em que reformula,
a tradição poética quanto à ambiguidade atribuída ao desejo erótico, ao ponto em que a ele é dedicado, no banquete, 203b, AE, um mito que narra a concepção de Eros. Nesse mito filosófico, que, diferentemente da tradição poética, não atribui a Eros uma condição divina, é afirmada a sua natureza intermediária, metáxi, de daimon, entre o divino e o mortal. De acordo com o mito, Eros é filho do recurso e da pobreza, poros e penia, e dessa união fortuita ele emerge como o mais paradigmático portador da ambiguidade, pois que não é nem belo, nem feio, nem bom, nem mau, nem sábio, nem ignorante, nem rico, nem pobre, nem mortal, nem imortal. Dada a sua filiação, é, ao mesmo tempo, carente como a mãe e prodigioso em encontrar saídas como o pai. Na República, conforme já mencionamos, essa ambiguidade é identificada tanto no contexto anímico quanto no político, tal que uma mesma potência capaz de elevar a alma em direção à excelência, tornando-a inclusive a mais apta ao governo de si e da cidade, pode, sob determinadas circunstâncias, precipitar a ruína de ambos. Em outras palavras, Platão reconhece no poder de Eros a condição tanto do filósofo quanto do tirano. Não porque filosofia e tirania coincidam, evidentemente, mas porque talvez ambas detenham um Eros potentemente desejante. É, pois, a condução desse potente Eros, promovida pela educação da cidade, que definirá os fins radicalmente distintos do filósofo e do tirano. Não é novidade a crítica à democracia contida na República, e, nesse sentido, Cinzia-Arruzza reitera que o principal alvo dessa crítica incide sobre a educação do povo, o demos. Segundo a autora, Sócrates aponta na democracia uma tendência a formar cidadãos propensos à tirania, dada a educação que supervaloriza impulsos dessa natureza, bem como a própria natureza apetitiva do demos. Face a esse estímulo ao excesso, o demos tornar-se-ia incapaz de escolher com propriedade os seus governantes, a ponto de vir a eleger justamente aquele que impõe seus próprios desejos tirânicos sobre os desejos tirânicos dos demais. Ora, Platão responsabiliza diretamente os sofistas por essa educação que julga corruptora da natureza dos jovens, uma vez que a eles era a miúde confiada a tarefa pedagógica na democracia. Com efeito, em República 5, 475d, Sócrates se encarrega de diferenciar o filósofo, amante do estudo, filomatés, e disposto a provar todas as variedades de conhecimento, dos amantes de espetáculos, filoteámones, alvo dos sofistas, que lhes ensinam a deleitar-se com longos discursos proferidos para afetar multidões. Em República 6, 490 e 491a, Sócrates volta a discorrer sobre a natureza da alma filosófica para, em seguida, examinar a natureza da alma dos sofistas. Estes são apontados como imitadores dos verdadeiros filósofos e, por essa razão, responsabilizados por provocar o descrédito da filosofia e a perseguição dos filósofos na cidade, dado o mau trabalho que realizam. Face ao contexto favorável que a democracia proporciona aos sofistas e aos seus discursos direcionados às multidões, nas quais, segundo afirma Sócrates, o filósofo seria impossível, a tendência seria a de almas de natureza filosófica virem a ser corrompidas, de modo que o surgimento de um filósofo em tal cenário é por ele atribuído a algum poder divino. E vem uma citação. Logo, se for convenientemente educada a natureza que atribuímos ao filósofo, segundo penso, com o crescimento virá a adquirir todas as virtudes, porém,
no caso de ser semeada e plantada em terreno impróprio, será fatal, do mesmo modo que sua educação redunde no contrário disso, a menos que alguma divindade lhe saia em auxílio. Face ao exposto, talvez possamos compreender melhor por que Platão, desde o banquete, mas com mais repercussão na República, dedica-se a enfrentar esse problema da ambiguidade de Eros, trazendo-o para o interior de sua filosofia política. Pois o que a República propõe examinar, em última instância, não é apenas a questão de quem é o mais apto ao governo, mas quem é o mais feliz, o justo ou o injusto. Em uma palavra, o filósofo ou o tirano. A fim de tentar mostrar que para ambas as perguntas a resposta é o filósofo, enquanto o tirano aparece como o mais infeliz e injusto dos mortais, a participação de Eros desempenha aí um papel fundamental. Com efeito, Platão parece reiterar algo que a poesia já anuncia. Toda a alma humana é movida por Eros, e este é marcado pela ambiguidade e por uma força de enorme poder. Nenhuma vida humana, seja no plano individual, seja no político, ocorre fora do desejo. A tarefa, portanto, jamais pode consistir em suprimi-lo, mas em fazer a filosofia assenhorar-se de sua educação. Talvez seja nesse ponto que o horizonte do banquete ajude-nos novamente a iluminar essa tarefa pedagógica da filosofia apresentada na República. Apesar de amplamente conhecida e trabalhada, retomaremos apenas seus traços mais gerais. Quando Diotima procura explicar a Sócrates a natureza do amor, 201b e seguintes, ela desloca decisivamente a compreensão ordinária de Eros. O amor, por natureza, tem a condição intermediária, etaxe, e justamente por isso necessita ser constante e corretamente guiado para se efetivar como desejo de gerar no belo, tictem en kaloi. Isso só se torna possível mediante um longo percurso, frequentemente designados pelos comentadores como a célebre escala Amores, ou seja, a pedagogia filosófica de Eros implica uma espécie de processo, eu coloquei aqui ascensional, mas é uma metáfora que Platão mantém, cujo primeiro degrau é representado pelo amor por um belo corpo, e o degrau mais elevado é do amor pelo belo em si, autotokalon. O percurso erótico descrito no banquete implica, portanto, um deslocamento decisivo que é a prerrogativa da atividade filosófica. Da multiplicidade, da beleza dos corpos singulares, a alma deve progressivamente aprender a reconhecer a unidade constante na ideia do belo em si, autotokalon. Talvez possamos dizer que Platão opera aí uma transformação decisiva do próprio destino do Eros. Pois, se na tragédia o desejo frequentemente culmina na devastação produzida pela desmesura, a filosofia procura reorientar essa potência para outra direção. O problema deixa de ser simplesmente conter Eros e passa a consistir em reorientá-lo constante e progressivamente, conforme propõe a escala Amores. Nisto consiste, a meu ver, a tarefa primordial da filosofia platônica, qual seja a de tentar nos tornar pessoas melhores, mais justas e mais felizes, por meio de uma reorientação do Eros, que, em sua potência tirânica, precisa ser mitigado e conduzido na direção de uma forma de amor mais próxima da filia, voltada para o saber. Mais uma vez, o banquete nos ajuda a encontrar na filosofia platônica o elo já firmado pela poesia entre Eros e o político. Em 209b, lemos: a porção mais importante e bela da sabedoria é a referente ao governo das cidades e à organização da família, o que recebeu o nome de prudência e justiça. Fim de citação. Ora, justamente duas das virtudes cardinais abordadas na República.
Talvez resida aí uma das razões pelas quais Platão insiste tanto na legitimidade política do filósofo como o mais apto a governar, a despeito de toda a orientação da cidade, a desdenhar dessa figura, a considerá-la alguém atopicós, né? E fazer todo tipo de chacota em relação ao lugar do filósofo. Pois, se governar implica em ordenar a si mesmo e a cidade, tal que cada uma de suas respectivas partes realize aquilo que é a sua função por natureza, se implica em discernir entre o que é necessário e o desnecessário, o útil e o inútil, o justo e o injusto, aquele que aprendeu a reconhecer o belo e a amar a verdade, então o filósofo mostra-se o mais preparado para essa tarefa, dado que toda a sua formação implica uma aprendizagem daquilo que deve amar e desejar, o saber. A diferença entre filósofo e tirano reside, portanto, na educação conferida ao Eros. Em sua ambiguidade originária, não é de surpreender que seu destino seja o do Eros tirano, como consta em República 9, 573b. Nesse passo, Sócrates diz: e não será por isso que desde muito o amor é denominado tirano? Então, ele está aqui, né, se remetendo a toda a tradição poética, e esse termo, particularmente, ele ocorre não exatamente assim, mas numa fala do Hipólito, de Eurípides. Então, não é de surpreender que seu destino seja o de Eros tirano, em uma cultura em que o amor à abundância de dinheiro, de poder e honrarias é celebrado como sinônimo de felicidade. O que, por vezes, pode parecer particularmente intrigante é que o reiterado fracasso dos regimes tirânicos ao longo de toda a história da humanidade ainda não tenha sido capaz de educar o Eros das gerações subsequentes, levando-as repetidamente a novos arrebatamentos eróticos, seja por eleger governantes autoritários, seja por entrar e se envolver em amores abusivos. Tamanha insistência sobre a adesão à face tirânica de Eros, capaz de nos cegar diante dos incessantes fracassos históricos da tirania, é, a meu ver, a expressão viva da condição de aprisionamento do nosso desejo, metaforizada no mito da caverna em República 7. Não é à toa que em República 6, 501 Sócrates vaticina: e ainda se irritarão quando dissermos que, enquanto a raça dos filósofos não passar a governar, tanto as cidades quanto os cidadãos não se verão livres de seus males, nem nunca chegará a concretizar-se a Constituição por nós idealizada em nosso discurso. Nessa passagem, Sócrates chama a atenção para a reação de irritação que a verdade pode causar naqueles que, desdenhando do filósofo, parecem se comprazer por estarem aprisionados, ou ainda parecem orgulhar-se por ignorarem a própria ignorância. Com efeito, isto apenas confirma o poder do Eros tirano, cantado desde a poesia épica e assimilado pela filosofia platônica para estabelecer sua própria tarefa de reorientá-lo. Essa tarefa, por Sócrates reconhecida entre as mais belas e difíceis, já se mostraria justificada se, eu cito, pelo menos um que chegue a salvar-se e encontre uma cidade obediente é quanto basta para pôr em prática o que hoje parece impossível de ser feito. Fim de citação. Ora, na sequência do mito da caverna, assiste-se exatamente a essa possibilidade. O prisioneiro que consegue se libertar e subir em direção à luz para depois retornar à caverna, mas, ao invés de conseguir salvar seus companheiros, é incompreendido e condenado à morte, repete aquilo mesmo que teria acontecido a Sócrates. Ao transformar essa realidade em mito,
Platão faz reverberar pela posteridade o exemplo do filósofo que mostrou ser possível aprender a educar seu Eros. Obrigada. Obrigada, professora Maria Aparecida, pela excelente exposição, bastante instigante, não é? Anotei um bocado de coisas, né? Como eu disse antes, né? Quando a gente ouve vocês falando, né? A gente tem tantos motivos para pensar que às vezes fica até difícil a gente organizar os nossos pensamentos para depois poder materializá-los aqui em questões que podem ser feitas para vocês, não é? Mas a sua fala foi muito instigante. Eu tenho questão, mas eu vou deixar os colegas passarem adiante, caso alguém tenha questão a fazer para a professora Maria Aparecida Montenegro, pode se manifestar aqui pelo chat, a gente pode ler para vocês, caso não queiram abrir diretamente o microfone, mas também podem fazer as perguntas diretamente para a professora. Algum dos colegas que estão presentes tem questões a fazer para a professora Maria Aparecida Montenegro? Gente, fiquem à vontade. Eu já falei para a Juliana em off aqui, não me chamem de senhora, não. Bom, enquanto todo mundo se organiza, eu anotei aqui, professora, mas pegando justamente uma coisa que a senhora fala lá, você. Eu vou me policiar, prometo. Lá no início, não é? Pensando nessa questão da ambiguidade, não é, de Eros, que você sinaliza, da questão do direcionamento que vai ser dado a ele, não é, ou da orientação, como em certos momentos você diz, e pensando, né, nas referências que você traz para a gente da República, mas também, né, em certas remissões que são feitas ali, a questão do banquete, lá no início, você disse, não vou falar, mas aí eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente, não é, de como isso, né, conforme as propostas que você não nos apresenta, mas que tem em mente, estaria relacionada a essa questão, né, da relação entre Sócrates e Alcibíades, não é, que foi uma coisa que deixou, eu fiquei com uma curiosidade a respeito disso. Poderia falar para a gente, por gentileza? Pois não. Alcibíades é um dos meus malvados favoritos. Eu acho que ele não deixa de ser, né, historicamente, um desses malvados favoritos. Mas há uma conversa de bastidores de que essa relação entre Alcibíades e Sócrates teria inspirado Platão a tematizar o Eros tirano. Essa seria, pelo menos, que alguns comentadores, que agora o nome deles eu não tenho assim na memória, mas quando eu escrevi esse texto sobre o tirano que habita em nós, né, eu tentei mostrar que esse fascínio pelo tirano, e esse fascínio que a gente tem pelo Alcibíades, isso é algo que já ocorre na própria antiguidade grega. É ambíguo também. Por um lado, há esse horror à figura do tirano, ele é completamente temido, e, ao mesmo tempo, ele é adorado. Então, não sei qual a fundamentação histórica para essa suposição de que Alcibíades teria inspirado Platão a pensar no Eros tirano, mas a figura de Alcibíades ela cai bem para ilustrar o papel que esse Eros pode desempenhar no sentido de desviar a pessoa numa, digamos, alguém que teria alma por natureza voltada à filosofia pode desviar na direção da tirania. É muito interessante, a gente não tem muitas referências históricas, mas o Alcibíades, no banquete, já no final, quando ele irrompe, né, na casa de Agatão e ele chega, ele confessa que Sócrates é o único que o faz enrubescer. E essa ideia do enrubescer
é extremamente forte na cultura grega, porque mostra que a pessoa tem vergonha na cara, né? Isso que a gente usa coloquialmente. Quando alguém não enrubesce, é porque ela já perdeu essa vergonha. Então, Alcibíades admite que Sócrates é o único que o faz enrubescer. Porém, ele não consegue deixar de se voltar para esse anseio pelo poder. Então, Alcibíades, na minha forma de entendê-lo, ele é assim uma figura trágica, porque ele tem toda a consciência daquilo que ele tem em si, esse desejo pelo saber, porém ele não dá conta de levar isso a efeito e de abrir mão dessa carreira que, com o passar do tempo, se mostrou desastrosa. Eu sempre me intriguei muito com o fato de Platão trazer tanto para a luz essa relação tão fracassada, né, de Sócrates com Alcibíades. Isso dá até um desespero na gente. Puxa, Sócrates, se é que o que Platão narra coincide, Sócrates passou anos seguindo Alcibíades, se dedicou a tentar fazer com que a alma de Alcibíades se direcionasse à filosofia e daí a uma atividade política orientada pela filosofia. E é um desastre completo. Alcibíades, ao ser acusado, vai lá, foge, se entrega lá para Esparta, trai o povo ateniense, ele é o pivô da derrocada de Atenas na guerra. Ele é um desses protagonistas desse desastre que foi para os atenienses. Então, fica assim esse sabor de frustração, né? Puxa, a filosofia, então, ela pode produzir tiranos, né? E, ao mesmo tempo em que você tem essa figura do Alcibíades, que é ressaltada na República, ou no Banquete, no próprio diálogo Alcibíades, você tem a figura de Platão, que não aparece. Né? Platão não aparece, mas ele é esse que foi bem sucedido na sua vida, seguindo Sócrates, fazendo de Sócrates o seu herói filosófico. Ou seja, fica essa ideia de que Platão não teria problema de exacerbar esse desastre que teria sido a educação de Alcibíades, porque ele está ali como o contra-exemplo, né? Embora ele não se mostre dessa forma, mas eu acho que a gente pode, de algum modo, entender nessa direção. Mas não há assim, fundamento histórico de que, ou de algum trecho que possa levar a pensar que foi essa relação de Sócrates e Alcibíades que teria levado Platão a se interessar pelo Eros tirano. Muito obrigada, professora. Perspectiva muito interessante, né? Assim, essas duas, inclusive esse desfecho que a senhora falando desses dois lados aí, né? Talvez o Platão, o aspecto bem sucedido dessa educação, né? Desse projeto filosófico e o Alcibíades na contramão, né? É uma perspectiva que deixa muito a pensar para a gente também. Eu agradeço muito pela resposta. A gente tem aqui vários escritos parabenizando pela fala, né, pela palestra de encerramento, e a gente tem a professora Luísa, né, também parabenizando e levantando a mão para fazer a questão para a senhora agora. Muito obrigada pela palestra excelente, como sempre, um prazer enorme te ouvir. Eu só queria fazer uma pergunta meio no ímpeto da sequência dessa sua resposta, da pergunta da Juliana e da sua resposta, né? De continuar com o assunto, porque eu gostei muito da sua explicação e da sua interpretação, né? E aí eu pensei em complementar, perguntando se você não acha, o que me passa na cabeça é que parece... Platão parece dar a entender que existe um
é de que figuras como Alcibiades, mas talvez ele principalmente, são há um rumor de que elas são a comprovação de que Sócrates corrompe aqueles. Né? Então, de alguma maneira, isso não é também uma defesa de mostrar que Alcibiades foi impermeável, né, ao ensinamento de Sócrates. Tem essa dimensão também, você acha que complementa um pouco o que você diz, talvez? Sim, com certeza. E também na própria República 6, Sócrates se demora falando de que os sofistas fazem a pior propaganda dos filósofos, que eles imitam os filósofos, eles se passam por filósofos, e eles é que corrompem os jovens. Agora, claro que, em relação a Alcibiades, você não pode dizer isso, porque o Sócrates, se tudo, né, for... Porque também há toda uma querela de saber se esse romance ou essa relação Sócrates-Alcibiades foi, de fato, né, algo que, tal como é narrado por Platão, é sempre uma disputa de interpretações, mas, com certeza, ele, de algum modo, tentou livrar o Sócrates, né, dessa acusação e enaltecê-lo como sendo justamente aquele que fez valer o que ele acreditava, né? Ou seja, viveu conforme as suas convicções. Acho que sim. Obrigada. Alguém mais tem alguma questão a fazer para a professora? Enquanto vocês se manifestam, né, eu deixo aqui registrado o agradecimento da Ednaire no nosso chat, né, por participar desse simpósio, pela oportunidade, segundo ela teve, de conhecer outras perspectivas interpretativas acerca das obras de Platão e de Aristóteles, uma vez que ela estava com pesquisas e leituras centradas profundamente no eixo ético-político, né, e dando um vivas à interdisciplinaridade que também a gente consegue trazer, felizmente, aqui para esse evento, né, que congrega aí as artes, a literatura, a filosofia. Muito obrigada. A proposta da Ednaire também. Alguém mais tem perguntas a fazer? Alguma questão? A professora Maria Aparecida Montenegro. Ednaire, pode abrir seu microfone, por favor? Oi, boa noite. Eu quero abrir meu microfone e a minha câmera também para mostrar o livro que eu tanto trabalho, que é a tradução e os comentários da professora Maria Aparecida. Então, fiquei muito contente assim, de participar esses 2 dias desse simpósio, e foi muito rico, né? Novas abordagens sobre essas leituras, então agradeço muito. E obrigada, professora Juliana, que é a minha orientadora, por ter me convidado e não ter me deixado de fora. Obrigada. A Maria Aparecida é a minha xará que está aqui, né? Parabéns pela tradução, Maria Aparecida. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, alguém mais tem alguma questão? Parabéns pela excelente... Desculpa, Juliana. Perdão, Maria, pode falar, por gentileza. Parabéns pela excelente conferência. Eu fico pensando aqui, porque eu também eu sou, na verdade, uma plutarquista, né? Estudo Plutarco, que foi a comunicação que você ouviu à época, do Heródoto com o Plutarco, né? E tem um tratado do Plutarco também, que se chama Diálogo do Amor, que ele trabalha muito o banquete, e dentro de uma outra perspectiva, e citando, né, também aquela questão do Platão trabalhar com o eros popular e um eros mais elevado, né? E aí eu gostaria de ver seu comentário, que ele concorda com o Platão em muitos momentos, mas há né, que é o principal, que foi também tema do meu trabalho, que eu desenvolvi com o professor Serrano,
na USP, né, no meu pós-doutorado em letras clássicas, que é quando ele se coloca, chega a se contrapor mesmo ao Platão, porque o Platão vai propor Eros como uma figura intermediária, né, que vai intervir que está ali entre os homens e os deuses, como se fosse uma espécie de mediador, né, entre eles. E Plutarco, diferente de Platão, vai atribuir a ele e sugerir, né, que Eros seja tratado como um deus, né, que ele tenha um lugar no panteão por ele ser quem rege esse sentimento tão forte e tão amaqués, né, incombatível, porque a historinha, né, assim, para ser um pouco breve, é a da Esmenodora, que se apaixona por Baco, e eles sofrem ali um preconceito, né, nessa relação, porque Baco é um rapaz de 18 anos e Esmenodora já é uma velha, né, assim que eles referem a ela, viúva, e que, segundo os estudiosos, ela deveria ter em torno de 30 anos. Então, mesmo com toda essa oposição, o casamento se realiza, né, pela força de Eros. Então, eu gostaria, né, com o seu conhecimento de Platão e tudo mais, que fizesse um comentário a respeito disso. Obrigada, Maria Aparecida. Então, o Platão, ele não tem, como a Luísa tão bem já mencionou, não dá para a gente retirar dos diálogos qual exatamente a posição platônica. Acho que ele, embora também, sim, concordo com o que a Luísa falou, a gente pode, nesse olhar panorâmico de toda a obra, entender mais ou menos o que ele tenta passar, né? Mas essa ideia de que o amor não é um Deus, isso é muito situado só nesse discurso de Diotima. Porque no Fedro, por exemplo, ele retoma totalmente a ideia de que Eros é um Deus. Porque o que está em jogo não é esse aspecto intermediário, não é propriamente essa ambiguidade que tanto pode levar a filosofia quanto a tirania, mas a ambiguidade vai na direção da loucura. Então, no Fedro, a gente tem o discurso de Lísias, que vai, de algum modo, tentando enganar o jovem Fedro, defendendo a tese de que o amante ideal é aquele que não ama, é aquele que tem apenas um sentimento de amizade, porque o que ama, ele provoca a ruína do amado, porque o amor é uma doença. Então, ele associa a loucura a uma doença, e aí defende essa tese de uma moderação, né, e é muito bem construído, porque parece, à primeira vista, que Lísias defende uma versão moderada do amor, mais ou menos numa linha socrática, vamos dizer assim. Só que não, né? Nesse contexto, o que Sócrates vai mostrar é que aí ele vai fazer a diferença dos tipos de loucura. Tem a loucura doença, mas tem a loucura divina. A mania, né? Isso, é a mania. Então, essa loucura divina é a loucura que Eros provoca. Por quê? Como é que essa loucura se manifesta no Sócrates? Na paixão que ele tem pelos discursos. Então, desde o início do diálogo Fedro, a gente vê essa atitude
arrebatada do Sócrates, e ele mesmo se compara ao cavalo, que com aqueles antolhos, quando se põe uma cenoura na frente do cavalo, ele sai correndo atrás de pegar a cenoura, e enquanto que ele se comporta de forma análoga quando sabe que tem um discurso, e é o caso, né, quando ele encontra com o Fedro esconde um discurso que ele pegou do Lísias e acabou de sair da casa onde o Lísias estava, e aí ele vai meio que gravar, decorar o discurso para depois sair proferindo por aí. E o tema do discurso é justamente do Lísias, é de que o amor mais mitigado, mais próximo da amizade, da afeição, é que é o melhor. Portanto, um jovem amado não deve sucumbir a um amante apaixonado. Esse amor do apaixonado é uma doença, porque muitas vezes o amante faz com que o amado não saia de casa, não olhe para ninguém, seja só dele, seja possessivo, e isso acaba transformando aquele amado no avesso do que ele fora, né? Exatamente, ele perde todos os seus atributos que atraíram ao amante, e logo em seguida o amante já descarta e vai partir para outro. Então, essa é a ideia do discurso de Lísias. E Sócrates, primeiro, tenta fazer um discurso que se alinhe, mas já não se alinhando a essa tese do Lísias, depois ele vai e faz o discurso da Palinode, que é a reparação, onde ele vai mostrar que a loucura divina é a loucura benéfica, é a loucura que leva as pessoas a essa condição ali, beirando, né, a visão divina. E esse amor, ele deve ser alimentado. Então, de novo, tem no eros do filósofo uma potência, né? É esse ímpeto que pode, no caso da República, redundar num tirano, dado que a própria sociedade ela não é afeita à filosofia. A filosofia é desdenhada, né? Então, numa sociedade que a pleonexia, né, essa abundância, eu gosto de traduzir como empanturramento, as pessoas de se empanturrar, é impressionante isso. Então, essa cultura, ela vai gerar cada vez mais tiranos, e o que há de mais triste é essa adesão à tirania, né, essa escolha pela tirania. Isso é o que mais me desespera hoje. Eu lido com pessoas muito próximas que estiveram muito, e ainda estão, né, a despeito de todas as provas, né, que mostram, né, o envolvimento com o crime, mas isso não afeta, é uma seita, né? E isso é o que mais me intriga. Que faz com que a história da humanidade não sirva para nada, né? E ainda aquela música do Caetano Veloso, né, que faz com que a gente continue escolhendo os tiranos, né, os podres poderes, acho que é o nome da música. Isso. É isso. Por que será que a gente continua escolhendo, venerando ridículos tiranos, né? Muito obrigada. Imagina. Obrigada. A gente tem aqui, no chat, o Fábio Damasceno falando da excelente palestra, né, que coroou magistralmente esses 2 dias dessa aprendizagem. Deixo o agradecimento à professora Maria Aparecida Montenegro, a Maria Lijane, que esteve com a gente durante o dia aqui também, comentando, né, que como ela, sendo estudante do primeiro período de filosofia, está tendo com a gente um grande privilégio de participar dessa edição do simpósio, que a temática do desejo, além de vasta e instigante, esteve sendo apresentada no mais alto nível pelas professoras e professores aqui conosco, né, e já está desejosa, do próximo encontro, agradecendo pela oportunidade, parabenizando todos nós. Muito obrigada.
Né? Alguém mais teria alguma questão a fazer para a professora Maria Aparecida Montenegro, por gentileza? Ainda temos um tempinho. Só para complementar, então, Maria Aparecida, o Platão não está preocupado com uma teoria sistemática em que essas noções sejam mantidas, mas parece que ele tem um determinado foco, aí ele se vale de uma determinada noção para defender o ponto que ele pretende naquele diálogo específico. Por exemplo, um outro exemplo é a questão das partes da alma. Né? No Fédon, ele só alude a 2 partes. Na República, ele vai aludir a 3, e vai defender por que tem que ser 3. Né? No Timeu também são 3, no Fedro também são 3, mas você vê que não há assim, essa sistematicidade, esse compromisso com uma teoria forte, no sentido forte. O que interessa é o debate a partir de certas teses que são importantes para determinado diálogo. Obrigada, Muito professora. obrigada pela fala complementar. Eu já fiz umas anotações aqui, eu vou reler o Fedro, porque eu não li sob essa perspectiva. Achei interessante. Vou refazer. Tá bom. E, você espere um convite para vir para alguma semana de estudos clássicos. Tá? Muito obrigada, muito obrigada. Todos aí esperem que a gente está com muitas ideias boas na cabeça. Excelente, professora, muito bom. Inclusive, aproveitar que o ensejo para parabenizar, né, pela criação do Instituto de Filosofia e Estudos Clássicos. Eu fico muito satisfeita. Bom, eu vou passar a palavra para o Reginaldo, então, que tem uma questão a fazer. Reginaldo, você abre seu microfone. Oi, boa noite. Minha câmera não está funcionando. Professora Cida, minha orientadora, aqui da UFC. Oi, Reginaldo. Oi, professora. Eu fiquei curioso da relação, da questão da tirania, que você falou da educação, a filosofia como terapia, como reorientação desse eros para colocar numa nova direção. Eu queria que você assim fizesse um comentário do que você pensa, tipo, reeducar o eros na alma daquele jovem que está se formando, no caso do Alcibíades, dos outros discípulos de Sócrates, o Platão. E eu queria que você comentasse assim, e a questão lá dos tiranos de Siracusa, que foi uma tragédia para o próprio Platão, que foi até preso. Como é que ele acreditava em mudar esse tirano que já está legitimado? Eu fiquei curioso de saber a sua impressão a respeito disso. Educar quem pode ser tirano e como reeducar o tirano que já está legitimado. Como é que Platão desejava fazer isso, esse tirano que já está crescido, já formado, a cobra criada, né? Obrigado. A cobra criada não se educa mais. Na verdade, Reginaldo, foi bom você perguntar isso. A gente tem que, com todos os anacronismos que a gente tende a cometer, né, não tem muito como evitar, mas é preciso entender um pouco com quem que Platão está brigando. Né? E onde é que ele está? Ele está numa cidade dilacerada. Ele está numa cidade que foi totalmente destruída. Então, é como se ele, na sua obra, ele tentasse imaginar como teria sido se a filosofia tivesse esse papel que ele supõe ser reorientador. Então, ele tem ali uma situação de dissolução da polis,
que é uma coisa assim realmente trágica, e uma dissolução que ocorreu de dentro, né? Não foi de fora, mas de dentro da própria Grécia. Então, ele está ali às voltas com o que poderia ter sido, o que poderia ter sido feito, né? Agora, especificamente no caso do Dionísio de Siracusa, Dionísio II, Platão foi para lá acreditando que ele tivesse escrito uma obra filosófica. Ele se disse autor de um livro de filosofia. E Platão, sendo amigo de Dion, vai para Siracusa com essa ideia de que Dionísio era um amante da filosofia, digamos assim, né? Um governante que se orientasse pela filosofia. Essa foi a atração que levou Platão até lá. Ele não tinha a ideia de reeducar um tirano. Isso não parece possível, tá? Toda a República mostra que essa educação ela se dá ao longo de muitos anos, e as almas mais jovens elas têm mais promessa de assimilar a filosofia, enquanto que quanto mais velhos nós vamos ficando, mais difícil, até pelos hábitos, né? Todo esse processo de educação ele implica também num processo ligado ao corpo. Então, é preciso fazer um trabalho no corpo. Tudo que é feito no corpo tem uma repercussão na alma. Então, quando você já tem uma pessoa mais madura, esse trabalho com o corpo já vai ficando impossível de ser realizado, né? Essa relação do corpo com a alma em Platão é muito forte. Eu tenho um texto que eu escrevi que é o corpo como evidência da alma. Então, se você quiser entender como é a alma em Platão, pense em como ele vê o corpo. É muito análogo. Então, é uma pista para a gente entender. Por exemplo, como é que você entende o que é o bem, né? O toagatos, o que é bom. Pensa no corpo. O que é bom para o corpo? A saúde. Então, isso é inegável. Então, a saúde da alma é a justiça. Então, ele vai fazendo todas essas analogias para associar o trabalho da alma ao trabalho do corpo. Então, reeducar um tirano que já está consolidado não é o projeto platônico. Tá? O caso específico de Siracusa foi esse. Depois ele talvez tenha, né, também são os comentários de bastidores, de comentadores que aludem a um envolvimento pessoal que ele teria tido com o Dion, que o faria voltar mais algumas vezes, né? Foi 3 vezes a Siracusa. Mas o que é interessante é, na República, o trecho, Sócrates vai fazer uma espécie assim de exame de cada um dos regimes, né? Dos regimes, a exceção da timarquia, que é um regime que não tem, né, assim, concretização, é um regime imaginado, mas ele vai analisar, além da timarquia, a oligarquia, a democracia e a tirania. Mas o regime no qual ele mais se demora é a tirania. Então, em cada um desses, ele vai pensar como é educada uma alma para se tornar, no caso, um timarca, ou um oligarca, ou um democrata, ou um tirano. Então, ele se preocupa em fazer esse exame de como essas pessoas brotam, né? Como elas, e a partir dessa educação, como é que o regime atinge a polis, atinge a cidade e se efetiva na cidade.
Essa preocupação com a educação é muito forte. E, no caso da tirania, você tem uma figura que aparece acho que no livro 6 e depois volta no livro 9, que é a figura do zangão, né? Ele não usa mais o termo, o Kéfner, né? Ele não usa mais o termo sofista, mas ele vai falar do zangão. O zangão teria o zangão que é dotado de asa ou de ferrão, e o zangão que já não tem mais ferrão. Mas essas figuras seriam assim, figuras que no regime anterior teriam tido algum prestígio, alguma riqueza, mas que vão também decaindo, e eles vão educar os governantes desse regime supostamente mais decadente, né? Então, é como se os zangões, essas figuras que vivem na cidade, identificassem em certas pessoas esse pendor para o excesso. E aí educassem esse jovem na direção da abundância, do excesso. E eles ensinam, é muito interessante, dá uma conversa muito longa, eles vão ensinar a esse futuro tirano a prometer ao povo e também aos oligarcas, ele fica nessa condição intermediária de resolver todos os conflitos, acabar com isso daí, né? Só me lembro disso. Vamos acabar com isso daí, vamos resolver os problemas tanto do povo quanto dos ricos. E, no caso, ele, de algum modo, acaba traindo a ambos. E ele, enfim, tem todo esse desenvolvimento lá nos livros 8 e 9 da República, mas a educação ela desempenha um papel crucial. Tá? Você não tem um tirano de qualquer jeito, você tem, e eu acho que Alcibiades teve essa educação, né? Alcibiades recebeu uma educação antes de conhecer Sócrates, né? Antes de estar com Sócrates, mas ele recebeu tem a biografia do Alcibiades que exatamente mostra certas passagens da vida dele, que ele era, desde criança, o que hoje, com as palavras de hoje, como disse a Luísa, ele seria um psicopata, né? Então, há no tirano essa potência do desejo, e aí o zangão seriam essas figuras decadentes, iria educá-lo a partir dessas manifestações de um desejo potente, tá? Mas eu não, em momento algum, eu quis dizer que o tirano tem conserto, ele vai se transformar num filósofo. Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu, obrigado. Obrigada, Reginaldo. Não é? E eu leio aqui vendo o comentário do Francisco de Assis da Lúcia da Silva, que parabeniza o simpósio, e diz que deu ainda mais certeza de continuar nessa jornada rumo ao conhecimento da filosofia, que ele está impactado. A gente agradece, então, Francisco. Alguém mais? Acho que ainda tem um pouquinho de tempo. Alguém mais deseja fazer mais alguma pergunta, mais alguma questão? A professora Maria Aparecida Montenegro. Eu queria, Juliana, não sei se a Luísa ainda está... Está aqui conosco. Ela comentou que talvez a República não fosse uma obra de filosofia política. Eu gostaria de ouvi-la até sobre isso, mas claro que a gente tem que pensar no que é que se quer dizer com filosofia política. Eu tendo a pensar, não nos termos modernos, do que seria, digamos, que ele estaria ali propondo uma cartilha, né, para ser seguida. Eu creio que, assim, na minha forma de entender, não é o caso, mas me parece que toda a construção dos livros da República
pensando em como deveria ser uma cidade para que ela fosse justa, como é que ela deveria ter que ser, né? Tudo em palavras, mas é exatamente para criar um paradigma a partir do qual todos os outros regimes vão ser examinados. Então, é preciso inventar uma cidade justa para que eu possa identificar onde está a injustiça, entende? Seria um pouco essa a minha ideia, não de um projeto que vá ser posto em prática, ou de uma cartilha, né? Mas sim a possibilidade, e acho que o final do livro 9 abre para essa interpretação, quando ele diz que Sócrates fala que tudo aquilo é para ser entendido como um paradigma no céu, né? Você tem ali um parâmetro para pensar como deveria ser uma cidade para que ela fosse justa, porque aí você tem parâmetro para julgar ou para examinar os regimes que deveras existem. Não, eu concordo perfeitamente. Eu acho que a República é uma obra de filosofia política, sim, acho que pode ser caracterizada dessa forma, mas, justamente, eu acho que daí, como você disse, daí a dizer, né, que cada um daqueles detalhes são pensados para uma implementação direta, eu acho que vai uma grande distância, né? E aí, assim, foi simplesmente também para meio respeitar, porque algumas pessoas não podem ter... Tem gente que numa certa balança ética, política, pensa que a República tem um caráter mais ético, sim. E as leis mais políticas. E eu acho que ambas têm um caráter político, mas de maneiras muito distintas, né? E a República é um diálogo muito complexo, com muitas camadas. Então, em leis, a gente consegue imaginar mais uma cidade quer dizer, hoje não, uma cidade da época um pouco mais aproximada daquilo, e na República fica mais complicado, o que não significa que aquilo não seja pensado sério, mas significa que não é alguma coisa que, se a gente imaginasse Platão fundando uma cidade do zero, que é exatamente daquela maneira. Eu acho que é mais complexo do que isso, mas você resumiu muito melhor do que eu poderia agora essa ideia, né, de ser um critério a partir do qual, né, a justiça, tanto a ética, a individual, quanto a política, se é que é possível fazer essa diferença, podem ser julgadas. Né? Eu fico imaginando, a gente não tem como, né, reconstruir, desculpa, como devia ver Platão a cidade se deteriorando, né? Como é que ele está lá vendo tudo se desmanchando? É uma dor muito grande, né? A gente está vivendo um momento que também causa muito essa espécie de reação, né? Como que os projetos autoritários estão ainda vigorando? Eu não pensei que eu fosse existir para assistir a esse retorno dos regimes autoritários assim, na disputa, né? E ali, metade da população aderindo a isso. É um negócio muito assustador. Eu acho que o que mais me move no momento, eu acho que o Platão ajuda muito. Quando ele fala, por exemplo, que o que o tirano realiza é o que nós só realizamos dormindo nos nossos sonhos. Então, e aí, de novo, vem a questão do desejo erótico, porque ele faz alusão ao incesto, né? Nesse sentido, faz uma alusão à tragédia do Édipo. Filho dormir com a mãe, né? E tem um caso, naquele livro que eu falei, da Cíntia Arutza, que é o Lobo na Cidade, né? Ela menciona um tirano, Hípias, que sonhou que dormia com a mãe e depois ele teve uma vitória. Então, ele associou esse sonho
como antecipação da vitória que ele veio a ter e se tornando tirano. Então, assim, é uma imbricação muito grande, né, do eros ligado à sexualidade com o poder, né, com toda essa... E o tirano, na visão que aparece nos livros 8 e 9, é essa figura que sucumbe e que realiza aquilo que todas as outras pessoas sonham. Então, esse apelo, né, esse fascínio pela tirania passa também por esse tirano que mora em cada um de nós, né? Isso é o que... Mas é isso. É muito interessante, né, professora? Inclusive, a gente pensar todas essas perspectivas que vocês trazem da filosofia de Platão, nos diálogos diferentes, mas também como que isso, né, esses diálogos ainda, né, esses textos de Platão trazem para a gente reflexões sobre o nosso cotidiano, né? Como como você menciona, esses podres poderes, né, que estão aí na superfície da nossa política, da nossa contemporaneidade, né? E isso faz com que, como o colega propôs ali, eu acho que isso, quando a gente faz essas relações, e a gente traz essas filosofias, a literatura também antiga para trazer esses pontos, né, de reflexão sobre o nosso cotidiano, faz, como o colega disse, repito, né, que a gente tenha mais vontade, mais desejo de continuar estudando filosofia e outras questões, até para a gente tentar, não é, pensar, não sei se para entender, que tem coisas que eu não sei, parece que escapam a nossa compreensão, né, professora Maria Aparecida Montenegro, né, mas pelo menos para a gente também poder se posicionar, não é, ter uma percepção diferenciada do nosso entorno e não ficar quieto, né, diante de certas coisas obscuras, estranhas, né, que nos rondam, como a gente tem visto com isso, e você sinaliza muito bem ultimamente, né. Não é muito consolador, mas a gente, pelo menos, percebe que a gente pode ter pontos de ancoragem para pensar e para tentar fazer coisas diferentes, né, se opor a certas questões. E eu acho que nesse sentido a filosofia, a literatura, desde a antiguidade, são muito bem-vindas para trazer isso para a gente também, esses pontos de reflexão. Mais alguém? Alguém tinha levantado a mão, mas eu acho que saiu, não tem mais, eu não estou vendo mais nenhuma questão. Podemos, então, partir para encerrar, professora? Eu vou deixar o meu agradecimento, muito, muito obrigada mesmo por todos esses momentos, por todos esses motivos de pensamento, de conversa, né, de diálogo que você trouxe para a gente aqui, assim como também os colegas, não é? As propostas eu não tive tempo de comentar por causa da dieta da hora do Luan, da Luísa, não é, que todas as mesas, na verdade, elas trazem pontos de encontro, né? Elas convergem em determinada medida, mas também trazem cada uma das falas vão trazendo motivos novos, motivos outros, para que a gente possa, né, aqui refletir, pensar, discutir essas questões do desejo que foram presentes e apresentadas por todos, né, nesses 2 dias tão felizes que nós tivemos aqui na companhia de todos vocês. E então, né, eu deixo especificamente agora para esse momento da mesa de encerramento, da conferência de encerramento, o meu muitíssimo obrigado, né? Eu já tinha ouvido a professora falar em outros momentos, na ISBEC, mas eu fico muito satisfeita de ouvi-la, e de poder conversar com você aqui, nesse momento de desfecho dessa nossa terceira edição do Simpósio de Filosofia e Literatura Clássica da UFT. Desejo vida longa aos nossos estudos, aos nossos pensamentos, a esses momentos de encontros que nós temos para poder dialogar. Eu acho esse formato que a gente faz do evento muito bacana também para a gente poder conversar diretamente com vocês. Nem sempre a gente tem esses momentos de interlocução. Às vezes a gente, na filosofia, eu sinto uma tarefa muito solitária, muitas vezes, eu falo isso com os meninos da pós-graduação também, e quando a gente tem essas oportunidades, a gente se agarra nelas com todas as forças possíveis, porque são momentos extremamente benéficos para pôr em movimento
as nossas leituras, o nosso pensamento, as nossas visões, não somente das coisas que a gente estuda, mas como você traz para a gente do mundo à nossa volta, também trazendo cada vez mais significado para isso que nós fazemos, né, que para tantas pessoas parece tão distante estudar a antiguidade, seja com a literatura, seja com a filosofia, não é? Mas esses momentos nos mostram que é o contrário, é extremamente importante, é interessante, não é? Para além de erudição, mas também para o nosso presente, para a nossa realidade. Então, professora Maria Aparecida Montenegro, muitíssimo obrigada, e muito obrigada por ter feito esse desfecho tão importante, tão brilhante para nós aqui, coroando, como o colega disse, nosso momento desse terceiro simpósio, mas deixando também o meu muito obrigada a todos que estiveram conosco. Vou deixá-las falar, depois eu passo a palavra para a professora Maria Aparecida e faço um agradecimento final aos nossos parceiros aqui que estiveram com a gente nesse evento. Bom, eu só tenho a agradecer e fiquei super feliz de estar aqui com a Luísa, de poder rever a Juliana, a minha xará, Maria Aparecida, a você, Juliana, também, te parabenizar por esse evento, e já é a terceira edição, que coisa bacana. Acho que esse evento online, se por um lado, né, a gente perde a presença, por outro lado, a gente consegue também encontrar pessoas que, se fosse presencial, talvez a gente não pudesse encontrar. Então, é uma saída, é um plano B bom. Eu sempre brinco que o Platão é o filósofo do plano B. Então, a gente deve aproveitar esses momentos e agradecer a você, uma geração nova que está aí despontando, já com orientandos, parabenizar também a fala do professor Luan, eu gostei demais do que eu ouvi, a gente podia também depois trocar algumas ideias, enfim, é só gratidão também, me colocar à disposição e convidar todos para as próximas atividades aí do nosso Instituto aqui de Filosofia e Estudos Clássicos. Obrigadão. Muito obrigada. Professora Maria Aparecida de Oliveira Silva. Boa noite. Eu quero aqui agradecer a todos, né, que estiveram presentes desde ontem, acompanhando, né, o nosso simpósio. Quando nós pensamos esse simpósio há 6 anos, não imaginávamos que teríamos tantos frutos em tão pouco tempo. Já no terceiro simpósio, logo no primeiro, né, foi uma alegria muito grande. A cada simpósio, essa alegria vai se somando, porque são novos colegas que participam, com novas ideias, né? Temos também um aumento expressivo no número de inscritos, de participantes. Tudo isso nos leva, né, nos incentiva ao 4º simpósio, e espero contar aqui com a presença de todos nesse simpósio. Em particular, quero parabenizar a professora Maria Aparecida Montenegro e estender também esses meus parabéns a 2 colegas do Ceará que me são caros, né, que é o Orlando Luiz Araújo e a professora Maria César Pompeu, que eu tenho certeza que estiveram aí na linha de frente nessa batalha vitoriosa. Sim. Muito obrigada. Imagina. Ana Maria se aposentou. E foi uma pena. Para mim, eu achei uma pena, eu lamentei, mas, né, é a vida. Agora, para a Luísa, a Ana Maria é uma grande tradutora do Aristófanes. Seria muito legal depois você tentar... Eu conheço, imagina se não conheço, não leio tudo dela. E fiz uma entrevista com ela, aproveito para fazer a propaganda. Ciclo Lisista na Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Maravilha. Tem 3 entrevistas com 3 tradutoras da Lisístrata, em Portugal, a Adriana Duarte e a Ana Maria Pompeu. Todo mundo pode ver, são bem legais as entrevistas. Que bom, que bom. Bom, muito bom saber desse material também, Luísa, foi muito bom, muito obrigada a todos. Eu não vou falar o nome para não esquecer, para não ser injusta com ninguém, porque foi ótimo, foi excelente, agradeço novamente. E eu vou agradecer já a professora Maria Aparecida
de Oliveira Silva agradeceu ao professor Orlando, com quem eu estive um tempo atrás, aí, numa ocasião de banca, e a professora Maria Saspampa. Eu vou agradecer também o professor Judicaio Castelo Branco, que me pôs em contato com a professora Maria Aparecida Montenegro, né? Viva as redes que nós estabelecemos e que permitem esses encontros tão felizes, então. Para finalizar, então, gente, eu vou deixar novamente meu agradecimento aqui, né, ao Laban, nosso parceiro, né, da UFPI, representado aqui pela professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, minha parceira aqui na organização e na realização desse evento, mas agradecer também, né, a nossa pessoal da Universidade Federal do Tocantins, a nossa reitora Maria Santana, a nossa pró-reitoria de pesquisa e a nossa pró-reitoria de extensão, né, na qual está, vamos dizer assim, localizado o nosso evento aqui, com os seus representantes, professor Marcos Vinícius Giongo e o professor Bruno Barreto, agradecer aos programas de pós-graduação que nos apoiam, não é, com os quais a gente trabalha, o PPG-FIL, não é, com o professor Eduardo Simões, nosso coordenador, o PPG de Letras, com o professor Carlos Ludwig, nosso coordenador do PPG de Letras, e o Profilo com o professor José Soares das Chagas, também nosso coordenador, além dos colegiados, né, de Filosofia e de Letras, com a professora Neila Nunes e o professor Leandro Freiberg, nossos parceiros aqui também, os grupos de pesquisa, senão fica muita gente, vou abreviar. O Laban UFP, né? Eu agradeci lá no começo, falei representado brilhantemente pela professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, dessa vez eu não esqueci. Comecei pelo Laban para não cometer a gafe de ontem. E agradecer muitíssimo, né, para além das duas universidades, a UFP e a UFT, e eu espero vê-los novamente daqui a 2 anos, falando novamente, né, das afecções ou das paixões, aí, né, professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, com a Ira, no próximo simpósio de Filosofia e Literatura Clássica. Muitíssimo obrigada, então.